Sabe aqueles personagens que simplesmente arrebentaram na tela, deixaram a gente de queixo caído, mas que depois, sumiram? A Marvel já criou adaptações incríveis, personagens complexos e vilões memoráveis que por algum motivo morreram ou acabam ficando pelo caminho. Quem são eles? Por que sumiram? Poderiam voltar de algum modo? Bora relembrar alguns deles. Pra começar, vamos falar de um vilão que redefiniu o medo no universo Marvel das séries, Killgrave, interpretado magistralmente por David Tennant em Jessica Jones. O Homem Púrpura era simplesmente aterrorizante, carismático, manipulador e com um poder de controle mental que dava arrepios só de pensar. Ele não precisava de exércitos ou tecnologia, a arma era a própria voz, capaz de subjugar qualquer um à sua vontade, transformando pessoas comuns em marionetes de seus desejos mais sombrios. A forma como a série explorou o trauma psicológico profundo que ele infligiu na Jessica, mesmo após ela escapar de seu controle inicial, foi revolucionária para o gênero de super-heróis, tratando de temas como abuso com uma seriedade raramente vista. A primeira temporada de Jessica Jones foi um marco, muito por causa dessa dinâmica tensa e doentia entre ele e a Jessica. A atuação de Tennant foi tão icônica que muitos consideram Killgrave um dos maiores, se não o maior, vilão de todo o universo Marvel televisivo, incluindo as produções do Disney Plus. O final foi catártico, com a Jessica finalmente superando o controle mental dele através de pura força de vontade e um truque inteligente, e quebrando seu pescoço, se livrando fisicamente de seu algoz. Uma morte impactante e bem merecida, certo? Sim, mas no UCM, a morte nem sempre é o fim, ainda mais com o multiverso escancarado. O próprio David Tennant já disse em múltiplas ocasiões que adoraria voltar ao papel, elogiando a escrita e a complexidade do personagem. O Screen Rant até publicou um artigo recente, maio de 2025, explorando como ele poderia retornar sem invalidar sua morte original, talvez através de um legado deixado para trás, como filhos com poderes semelhantes, algo que acontece nos quadrinhos, ou ecos de seu poder impregnados em locais ou objetos. A verdade é que um vilão desse calibre, que representa um tipo de ameaça tão íntima e psicológica, faz uma falta danada. Agora vamos pro lado sobrenatural. Quem aí lembra do motorista fantasma em Agents of S.H.I.E.L.D.? Não o Johnny Blaze, motoqueiro fantasma dos filmes com Nicolas Cage, que até teve uma aparição rápida em Agents of S.H.I.E.L.D., passando o manto, mas o Robbie Reyes, interpretado pelo Gabriel Luna. Que personagem sensacional! O visual com o Dodge Charger 69 infernal, o pacto com o espírito da vingança, que na série tinha uma origem ligada a outra dimensão, e não necessariamente a Mephisto, abrindo portas interessantes. A dinâmica dele com a equipe, especialmente com a Daisy, foi um dos pontos mais altos da quarta temporada da série, revitalizando o show e trazendo um nível de ação e efeitos visuais impressionantes pra TV na época. Ele foi tão bem recebido que uma série solo no Hulu chegou a ser anunciada, focada em Robbie Reyes e produzida pela equipe de Agents of S.H.I.E.L.D. A expectativa foi lá no alto, mas infelizmente, devido a diferenças criativas entre a equipe da série e o Hulu, segundo relatos da época, o projeto foi cancelado antes mesmo de começar a produção. Um balde de água fria nos fãs. Desde o fim de sua participação em Agents of S.H.I.E.L.D. em 2017, nunca mais vimos o Reyes. Mas o ator Gabriel Luna tá louco pra voltar. Em várias entrevistas recentes, como uma para o CBR em março de 2025, ele deixou claro que está de portas abertas, especialmente com o multiverso aí pronto para a volta ao UCM. Ele até brinca que o carro está com o tanque cheio, só esperando a ligação da Marvel. E imagina o Robbie Reyes surgindo num projeto dos Filhos da Meia-Noite. Já cogitamos isso nesse vídeo do card. Fique à vontade pra ver depois desse. Ele seria um encaixe perfeito ao lado de Blade, Cavaleiro da Lua, talvez Doutor Estranho e Feiticeira Escarlate, ou até mesmo num especial de apresentação da Marvel, reintroduzindo o personagem para o público que não viu a OS. E com a canonicidade de Agents of S.H.I.E.L.D. ainda sendo um debate quente, embora cada vez mais indícios apontem para uma integração seletiva via multiverso. Trazer o motoqueiro do Gabriel Luna de volta seria uma jogada de mestre para agradar os fãs, adicionar um poder bruto e visualmente incrível ao UCM e explorar mais a fundo o submundo demoníaco da Marvel. E por falar em Agents of S.H.I.E.L.D., não podemos esquecer da protagonista que evoluiu de Hacker Orphan Sky para a poderosa heroína inumana, Daisy Johnson, a Tremor, interpretada pela Chloe Bennett ao longo de 7 temporadas. A personagem teve uma das jornadas mais incríveis e bem desenvolvidas de todas as séries da Marvel. Vimos ela descobrir sua origem, lutar para controlar seus poderes sísmicos devastadores, se tornar uma agente de campo habilidosa, líder dos guerreiros secretos e até viajar pelo tempo e espaço. Ela se tornou o coração da série e uma das personagens mais poderosas do universo Marvel televisivo. Desde o fim da série, em 2020, a pergunta que não quer calar é: cadê a Tremor no UCM principal? Os rumores são constantes e intensos. Toda hora surgia uma teoria ou um scoop de insider de que ela faria uma aparição surpresa em Invasão Secreta, o que não aconteceu, que estaria confirmada em Daredevil Born Again, que também não rolou, ou que lideraria uma nova formação dos Guerreiros Secretos num projeto futuro. A própria Chloe Bennett já teve que vir a público desmentir rumores várias vezes, às vezes de forma bem humorada, às vezes um pouco frustrada, dizendo que a Marvel não a contatou, pelo menos até onde sabemos publicamente. Agora, falando em personagens com potencial desperdiçado, Raio Negro, o líder enigmático e silencioso dos Inumanos, interpretado por Anson Mount, teve uma trajetória no mínimo complicada. A série dos Inumanos, produzida às pressas pela ABC em parceria com a IMAX em 2017, foi, bem, vamos dizer que não foi o ponto alto da Marvel na TV, né? Foi um fracasso retumbante de crítica e público, com um roteiro fraco, efeitos visuais pobres e uma caracterização que não fez jus à complexidade da família real inumana dos quadrinhos. Muitos acharam que seria o fim da linha para esse
esses personagens no live action. Mas aí veio o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e pá! Numa cena que pegou todo mundo de surpresa, Anson Mount retorna como Raio Negro, membro dos Illuminati da Terra, 838, com um visual muito mais fiel aos quadrinhos. Finalmente o traje clássico com o diapasão na testa. E pronto pra mostrar seu poder devastador. A gente ficou empolgado. Seria a redenção, o início de uma nova era pros Inumanos no UCM, agora tratados com o devido respeito. A expectativa durou pouco. Aí a Wanda Maximoff, em modo Feiticeira Escarlate, simplesmente usou a própria voz dele contra ele e literalmente explodiu a cabeça dele por dentro. Foi chocante, foi brutal, serviu como bucha de canhão pra demonstrar o poder da Wanda e deixou um gosto amargo de sério, de novo. Só que as notícias sobre um retorno da versão principal não são animadoras. Em entrevistas, Anson Mount disse que, apesar de ter tido conversas informais com a Marvel sobre o futuro, a resposta sobre um retorno, por enquanto, é não. Ele parece ter aceitado que sua participação em Doutor Estranho foi um último adeus ao personagem. Uma pena. Um personagem com um poder tão único, capaz de destruir planetas com um sussurro nos quadrinhos. Um visual tão icônico e uma mitologia tão rica como a dos Inumanos merecia mais do que uma série fracassada e uma participação especial para ser morto de forma gratuita. E a lista poderia continuar. Poderíamos falar da Bobby Morse, a Harpia de Adriane Palicki, outra favorita dos fãs de Agents of S.H.I.E.L.D. que teve um spin-off cancelado, ou do Deathlock de J. August Richards, que teve um arco incrível na mesma série. Enfim, todos são personagens incríveis, com adaptações marcantes que por diferentes razões, cancelamentos, mortes, nem sempre definitivas, mudanças de rumo criativo ou simplesmente a vastidão do próprio UCM, sumiram deixando um gostinho de quero mais. É inegável o potencial que muitos deles ainda têm no UCM, seja para a história solo, participações especiais, ou como membros de novas equipes, seja por causa do multiverso que permite trazer variantes ou ressuscitar personagens, da necessidade de vilões complexos e heróis com bagagem, ou simplesmente pelo clamor dos fãs que se apegaram a essas interpretações. A gente torce para que a Marvel não deixe essas joias esquecidas na gaveta, ou mortas para sempre. O universo é vasto, e sempre há espaço para um bom retorno,